Olá, pessoal! Estou aqui para contar a história de um garoto chamado Davi. Essa história começa quando Davi era pastor nos campos, na época em que tomava conta das ovelhas de seu pai. E termina quando ele é coroado rei de Israel. Aqui você encontrará muitas atividades divertidas, histórias e lições que o ajudarão a aprender tudo sobre Davi. Venha, vamos nos divertir um pouco! Oi, eu sou o Davi. Quero contar a vocês uma história que fala sobre Deus e como Ele me usou de um modo que eu jamais teria sonhado. Está vendo essas opções aqui ao meu lado? Vejamos como elas funcionam. Se clicar nesta imagem, você poderá escolher qualquer uma das cenas da história de Davi. Davi adorava cantar e louvar a Deus. Aqui você vai encontrar algumas músicas que ele teria adorado. Por que não escolhe uma para ouvir e cantar? Você gosta de participar de jogos, atividades e solucionar problemas? Então clique neste ícone. Ele permite que você escolha qualquer uma das 6 divertidas atividades. Que tal colorir uma figura em seu computador? Clique aqui para escolher a imagem que você quer colorir. Clique aqui para sair do programa. Na parte inferior da tela, você pode ver novos ícones. Se clicar no portal, você voltará para a tela principal. Se clicar nas pedras, o nível do jogo será alterado. Se clicar na nota musical, você irá para a tela das atividades das músicas. Se clicar nas setas, irá para outra tela. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas representa um ato na história de Davi. Clique no saquinho e arraste-o até uma das pedras. E quando a cena surgir, clique nela para começar a explorar. Oi, eu sou Samuel. Deus pediu que eu encontrasse o próximo rei de Israel. Por que você não vem comigo para ver quem encontramos? Samuel era um profeta. Deus falou com ele e pediu que ele fosse até a casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Deus escolheu um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. Samuel foi até a casa dele em Belém para poder conhecê-los. Quando Samuel chegou, Jessé reuniu seus filhos. Ele conheceu 7 dos filhos de Jessé e achou que todos dariam reis muito bons. Deus disse a Samuel: "Você está impressionado com a aparência deles, mas eu vejo o coração." Então Samuel observou cada um dos filhos de Jessé, mas Deus disse que não era nenhum deles. Samuel perguntou a Jessé se ele tinha mais filhos. Ele disse que tinha mais um que estava no campo cuidando das ovelhas. Seu nome era Davi. Eles mandaram buscar Davi para que ele conhecesse Samuel. Davi chegou em casa e Deus disse a Samuel: "É este." Davi era o filho caçula, mas amava a Deus de todo o coração. Então Samuel ungiu Davi. Um dia ele se tornaria rei. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas representa um jogo na história de Davi. Clique no saquinho e arraste-o até uma das pedras. E quando a cena surgir, clique nela para começar a jogar. Esta é uma imagem do meu irmão. Você pode construir meu irmão com base nas imagens que aparecem aqui? Clique nelas e encontre as peças corretas. Parabéns! Você completou o jogo. Clique no banner do jogo, na barra de ícones para jogar novamente, ou clique nas setas para ir para outra atividade.
Você pode compor a sua própria música. Escolha um dos instrumentos e arraste-o até o retângulo. Quando terminar de colocar os instrumentos nos retângulos, clique na tecla Play e a música que escolheu será tocada. Quando Davi era um jovem pastor, enquanto cuidava de suas ovelhas, ele cantava. Cantava canções doces, que ajudavam as ovelhas a dormir à noite. Cantava canções alegres, que as ajudavam a levantar pela manhã. Davi gostava de cantar músicas para Deus. Ele cantava: "O Senhor é meu pastor, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia pelas águas tranquilas." Um dia, Davi foi morar no palácio do rei Saul. Enquanto morava no palácio, Davi tinha um trabalho especial. Algumas vezes, quando Saul não estava bem, Davi tocava para ele. A música de Davi fazia Saul sentir-se melhor. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas representa uma canção na história de Davi. Clique no saquinho e arraste-o até uma das pedras e quando a cena surgir, clique nela para começar a ouvir a canção. Ele é um cara legal. Ele é um cara legal. Ele é um cara legal. Ele é um cara muito legal. Ele canta e dança com alegria. Esse garoto ainda será rei um dia. Ele é um cara legal. Ele é um cara muito legal. O velho Samuel foi à casa de Davi, pois estava procurando um rei. Todos os irmãos estavam lá, mas Samuel não achou ninguém. Ele disse: todos os rapazes são bonitos, mas pergunto pra confirmar: são esses que você está procurando? E ele ouviu o Senhor falar: tô procurando um cara legal. Preciso de um cara muito legal. Um cara legal. Preciso de alguém especial. Vamos cantar, dançar e brincar a valer. Vou fazer desse menino um rei, pode crer. Preciso de um coração de ouro. Preciso de um verdadeiro tesouro. Então Deus disse: olhe bem de perto. É para o interior que você tem de olhar. Há um coração cheio de amor, onde orgulho não vai se encontrar. Samuel perguntou a Jessé: você tem um filho a mais? Então Jessé trouxe o pequeno Davi e Deus disse: é esse o rapaz. Porque ele é um cara legal. Ele é um cara legal. Ele é um cara legal. Ele é um cara muito legal. Ele canta e dança com alegria. Esse garoto ainda será rei um dia. Ele é um cara legal. Ele é um cara muito legal. Ele é um cara legal. Ele é um cara muito legal. Ele é um cara legal. Ele é um cara muito legal. Ele canta e dança com alegria. Esse garoto ainda será rei um dia. Ele é um cara legal. Ele é um cara muito legal. Todo mundo. Ele é um cara legal. Ele é um cara legal. Ele é um cara legal. Ele é um cara muito legal. Ele canta e dança com alegria. Esse garoto ainda será rei um dia. Ele é um cara legal. Ele é um cara muito legal. Ele é um cara legal. Você não vai acreditar no que vai acontecer agora. Venha comigo e veja como minha confiança em Deus me ajudou em uma época muito difícil. Era uma vez um rei chamado Saul. Ele era o rei de Israel, onde o povo de Deus vivia. Havia inimigos do povo de Deus que queriam lutar contra o exército de Saul. Esses inimigos enviaram o melhor lutador, um gigante chamado Golias, para lutar contra eles. Golias convocou o exército de Saul.
Escolha um homem para lutar comigo. Se ele ganhar, seremos seus escravos. Mas se eu ganhar, vocês serão nossos escravos. Ele era tão grande e tão mais forte que eles, que os soldados ficaram com medo. Não sabiam o que fazer. Ninguém no exército de Saul queria lutar com um gigante. Os irmãos mais velhos de Davi faziam parte do exército. O pai de Davi, Jessé, foi chamá-lo, pois Davi estava no campo cuidando das ovelhas e lhe deu alguma comida para levar aos irmãos. Quando Davi chegou ao acampamento, ele viu o gigante Golias. Ainda que Golias tivesse mais de 2,5 metros de altura, Davi sabia que não deveria ter medo, porque Deus o ajudaria. Davi disse que lutaria com Golias. Saul lhe deu sua armadura, o capacete e a espada, mas era tudo muito grande e pesado demais para ele. Davi disse a Saul que não estava acostumado com aquelas armas e as devolveu. Davi procurou pedras em um riacho e escolheu 5, muito lisas. Pegou sua funda, uma espécie de estilingue e as pedras, e sentiu-se pronto para lutar com Golias. Quando Golias viu o garotinho que ia lutar com ele, riu muito. Davi disse a ele: "Você vem com uma espada e uma lança, mas eu vou até você em nome de Deus. Essa batalha é de Deus." O gigante Golias aproximou-se de Davi. Davi colocou uma pedra em sua funda e atirou-a em Golias. A pedra acertou na testa dele e ele caiu. Davi confiava em Deus e, com a ajuda dele, lutou contra Golias e venceu. Davi precisa encontrar pedras lisas. Use as setas do teclado para ajudá-lo a desviar dos obstáculos que flutuam rio abaixo e pegar as pedras. Parabéns! Você completou o jogo. Clique no banner do jogo, na barra de ícones para jogar novamente, ou clique nas setas para ir para outra atividade. Ajude Davi a mirar seu estilingue nos objetos que estão na parede ou em maçãs na árvore. Mire o objeto com o mouse e clique para lançar a pedra. Parabéns! Você completou o jogo. Clique no banner do jogo, na barra de ícones para jogar novamente, ou clique nas setas para ir para outra atividade. Deixe-me contar como Deus ajudou o pequeno Davi a derrotar o gigante Golias. Era uma vez um gigante mau, grande e forte era o tal. Todo mundo morria de medo quando ouviam Golias correr. Golias, 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 gigante malvado. Das colinas de Israel, Deus escolheu o filho de Jessé. Ele era um pastor bem simples, mas com muita fé. Davi, Deus escolheu Davi, Deus escolheu Davi. Ele lutará e vencerá a batalha. Davi partiu para a batalha, o Golias vai enfrentar. Vou lutar com o gigante, minha mão Deus há de usar. Davi correu até Golias, sua funda ele atirou. A pedra saiu furiosa e Golias no chão ficou. Davi, Deus escolheu Davi, Deus escolheu Davi. Ele lutará por nós. Gigante malvado. Davi, Deus escolheu Davi, Deus escolheu Davi. Ele venceu. Gigante malvado.
Graças ao Deus de Israel, graças à sua majestade. Acabei com o gigante, nós vencemos de verdade. Davi, Deus escolheu Davi. Deus escolheu Davi. Deus escolheu Davi. Ele lutará por nós. Vamos lá, Davi, acerte o gigante. Jonatã e Davi eram grandes amigos. Aqui você vai ficar sabendo tudo sobre a amizade deles e como Davi se tornou rei. O filho do rei Saul, Jonatã, ouviu muito sobre como Davi derrotara o gigante Golias e salvar o exército de seu pai. Jonatã ficou feliz quando Davi foi morar no palácio. Ele gostava de Davi e dividia todas as suas coisas com ele. Para demonstrar a amizade que sentia, Jonatã deu ao amigo seu manto real, túnica, arco, faixa e até mesmo sua espada. Davi e Jonatã tornaram-se grandes amigos. Eles faziam tudo juntos. Uma de suas atividades favoritas era ir ao campo para praticar arco e flecha. O povo gostava muito de Davi, mas o rei Saul ficou bravo e com inveja. Saul tentou matar Davi. Jonatã queria proteger Davi e lhe disse que sempre seriam amigos por toda a eternidade. Tempos depois, Saul morreu e Davi se tornou rei. O melhor rei de todos os tempos. Ele amava muito a Deus. Davi escreveu canções que falavam de seu amor por Deus. Ele queria que as pessoas as cantassem. Ele escreveu: Louve o Senhor amado, louve-no lua e sol, louve-no estrelas brilhantes, neve e nuvem prateada. As árvores abundantes, os animais do prado e os velhos infantes, que Deus seja louvado. Davi disse ao povo: Deus os ama e os abençoará. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Você pode ajudar Davi e Jonatã a se encontrar? Tudo o que tem a fazer é clicar nas peças do quebra-cabeça e movê-las até que completem um caminho entre eles. Se você precisa de ajuda para resolver esse quebra-cabeça, clique no botão da dica na parte superior da tela.
Parabéns! Você completou o jogo. Clique no banner do jogo, na barra de ícones para jogar novamente, ou clique nas setas para ir para outra atividade. Está vendo essas crianças sentadas aos pés do rei Davi? O rei Davi fará algumas perguntas e cada uma delas dará a resposta. Clique na criança que você acha que respondeu corretamente. Vejamos o quanto você aprendeu. Jonathan deu a Davi A. Bicicleta, carros, livros favoritos e videogames. B. O manto real, a túnica, arco, faixa e espada. C. Carruagem, cavalos, lança e manto. boa resposta. Samuel era A. Rei. B. Profeta. C. Irmão de Davi. Tente outra. Saul era A. Um soldado do exército do Egito. B. O rei de Israel. C. O pai de Davi. boa resposta. O povo de Israel amava muito Davi e ele acabou se tornando A. Príncipe. B. Presidente. C. Rei. boa resposta. Antes de Davi lutar com Golias, ele disse: essa batalha é A. Do rei Saul. B. De Deus. C. De Jessé. Parabéns! Você completou o jogo. Clique no banner do jogo, na barra de ícones para jogar novamente, ou clique nas setas para ir para outra atividade. Nós somos amigos, amigos pra valer. Sempre amigos, todos podem ver. Grandes amigos, amigos de verdade. Davi e Jonatã, por toda a eternidade. A primeira vez que te vi, Davi, com o rei estava a falar. Deus me mostrou um amigo e agora eu vou cantar. Nós somos amigos, amigos pra valer. Sempre amigos, todos podem ver. Grandes amigos, amigos de verdade. Davi e Jonatã, por toda a eternidade. O Jonathan me ajuda, me guiando com emoção. Ele me ama muito, então cantemos a canção. Nós somos amigos, amigos pra valer. Sempre amigos, todos podem ver. Grandes amigos, amigos de verdade. Davi e Jonatã, por toda a eternidade. Ficaremos sempre juntos, seguindo um caminho brilhante. E nas batalhas da vida seguiremos adiante. Nós somos amigos, amigos pra valer. Sempre amigos, todos podem ver. Grandes amigos, amigos de verdade. Davi e Jonatã, por toda a eternidade. Davi e Jonatã, por toda a eternidade. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas representa uma imagem para colorir na história de Davi. Clique no saquinho e arraste-o até uma das pedras. E quando a cena surgir, clique nela para começar a colorir. Você tem certeza de que quer sair do jogo?
Oi, eu sou Samuel. Deus pediu que eu encontrasse o próximo rei de Israel. Por que você não vem comigo para ver quem encontramos? Um profeta. Deus falou com ele e pediu que ele fosse até a casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Deus escolheu um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. Samuel foi até a casa dele em Belém para poder conhecê-los. Quando Samuel chegou, Jessé reuniu seus filhos. Ele conheceu 7 dos filhos de Jessé e achou que todos dariam reis muito bons. Deus disse a Samuel: "Você está impressionado com a aparência deles, mas eu vejo o coração." Então Samuel observou cada um dos filhos de Jessé, mas Deus disse que não era nenhum deles. A Jessé se ele tinha mais filhos. Ele disse que tinha mais um que estava no campo cuidando das ovelhas. Seu nome era Davi. Eles mandaram buscar Davi para que ele conhecesse Samuel. Davi chegou em casa e Deus disse a Samuel: "É este." Davi era o filho caçula, mas amava a Deus de todo o coração. Então Samuel ungiu Davi. Um dia ele se tornaria rei. O jovem pastor, enquanto cuidava de suas ovelhas, ele cantava. Cantava canções doces que ajudavam as ovelhas a dormir à noite. Cantava canções alegres que as ajudavam a levantar pela manhã. Davi gostava de cantar músicas para Deus. Ele cantava: "O Senhor é meu pastor, ele me faz deitar em verdes pastos, ele me guia pelas águas tranquilas." Um dia, Davi foi morar no palácio do rei Saul. Enquanto morava no palácio, Davi tinha um trabalho especial. Algumas vezes, quando Saul não estava bem, Davi tocava para ele. A música de Davi fazia Saul sentir-se melhor. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas representa... Está vendo aquelas pedras? Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas representa um jogo na história de Davi. O jovem pastor, enquanto cuidava... Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas representa um ato na história de Davi. Clique no saquinho e arraste-o até uma das pedras. E quando a cena surgir, clique nela para começar a explorar. Você não vai acreditar no que vai acontecer agora. Venha comigo e veja como minha confiança em Deus me ajudou em uma época muito difícil. Um rei chamado Saul. Ele era o rei de Israel, onde o povo de Deus vivia. Havia inimigos do povo de Deus que queriam lutar contra o exército de Saul. Esses inimigos enviaram o melhor lutador, um gigante chamado Golias, para lutar contra eles. Golias convocou o exército de Saul.
Escolha um homem para lutar comigo. Se ele ganhar, seremos seus escravos. Mas se eu ganhar, vocês serão nossos escravos. Ele era tão grande e tão mais forte que eles, que os soldados ficaram com medo. Não sabiam o que fazer. Ninguém no exército de Saul queria lutar com um gigante. Os irmãos mais velhos de Davi faziam parte do exército. O pai de Davi, Jessé, foi chamá-lo, pois Davi estava no campo cuidando das ovelhas e lhe deu alguma comida para levar aos irmãos. Quando Davi chegou ao acampamento, ele viu o gigante Golias. Se tivesse mais de 2,5 metros de altura, Davi sabia que não deveria ter medo, porque Deus tivesse mais de 2,5 metros de altura, Davi sabia que não deveria ter medo, porque Deus o ajudaria. Davi disse que lutaria com Golias. Saul lhe deu sua armadura, o capacete e a espada, mas era tudo muito grande e pesado demais para ele. Davi disse a Saul que não estava acostumado com aquelas armas e as devolveu. Pedras em um riacho e escolheu 5, muito lisas. Pegou sua funda, uma espécie de estilingue e as pedras, e sentiu-se pronto para lutar com Golias. Quando Golias viu o garotinho que ia lutar com ele, riu muito. Davi disse a ele: "Você vem com uma espada e uma lança, mas eu vou até você em nome de Deus. Essa batalha é de Deus." Golias aproximou-se de Davi. Davi colocou uma pedra em sua funda e atirou-a em Golias. A pedra acertou na testa dele e ele caiu. Davi confiava em Deus e, com a ajuda dele, lutou contra Golias e venceu. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas representa um ato na história de Davi. Clique no saquinho e arraste-o até uma. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas representa um ato na história de Davi. Clique no saquinho e arraste-o até uma das pedras. E um profeta. Deus falou com ele. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas representa um ato na história de Davi. Você não vai acreditar no que vai acontecer. Um rei chamado aproximou. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada. Você não vai acreditar. Aproximou-se de Davi. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas representa um jogo na história de Davi. Clique no saquinho. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas representa um ato na história de Davi. Clique no saquinho e arraste-o até uma das pedras. E quando a cena surgir, clique nela para começar a explorar. Jonatã e Davi eram grandes amigos. Aqui você vai ficar sabendo tudo sobre a amizade deles e como Davi se tornou rei. O Jonatã ouviu muito sobre como Davi derrotar o gigante Golias e salvar o exército de seu pai. Jonatã ficou feliz quando Davi foi morar no palácio.
Ele gostava de Davi e dividia todas as suas coisas com ele. Para demonstrar a amizade que sentia, Jonatã deu ao amigo seu manto real, túnica, arco, faixa e até mesmo sua espada. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas. Jonatã e Davi. Jonatã tornaram-se grandes amigos. Eles faziam tudo juntos. Uma de suas atividades favoritas era ir ao campo para praticar arco e flecha. Muito de Davi, mas o rei Saul ficou bravo e com inveja. Saul tentou matar Davi. Jonatã queria proteger Davi e lhe disse que sempre seriam amigos por toda a eternidade. Tempos depois, Saul morreu e Davi se tornou rei. O melhor rei de todos os tempos. Ele amava muito a Deus. Davi escreveu canções que falavam de seu amor por Deus. Ele queria que as pessoas as cantassem. Ele escreveu: Louve o Senhor amado, louve-no lua e sol, louve-no estrelas brilhantes, neve e nuvem prateada. As árvores abundantes, os animais do prado e os velhos infantes, que Deus seja louvado. Davi disse ao povo: Deus os ama e os abençoará. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas representa um ato na história de Jonatã e Davi eram. Jonatã ouviu muitos. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas representa uma canção na história de Davi. Clique no saquinho e arraste-o até uma das pedras e quando a cena surgir, clique nela para começar a ouvir a canção. Muito de Davi. Está vendo aquelas pedras ao longo do rio? Cada uma delas representa um ato. Você tem certeza de que quer sair do jogo?